Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bruno Cássaro e hoje eu estou aqui de novo para o nosso desafio do tarô. Para quem ainda não me conhece, sou professor de tarô, tarólogo e também sou apaixonado por esse conjunto de 78 cartas que inspiram, que motivam e que trazem aconselhamento para a humanidade. Queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um tema bastante delicado. Pois é, no nosso desafio de hoje, muitas pessoas viram traição na jogada. Será que tem traição mesmo? Nessa combinação de cartas aqui, ó, 7 de espadas, 9 de paus e 5 de ouros, 9 de espadas, 4 de ouros e 10 de espadas. Será que essa combinação de cartas que está aparecendo aqui, ó, ela realmente representa traição? Será que essa traição é do consulente ou será que essa traição é do outro, da outra parte? Nós vamos analisar tudo isso neste vídeo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você gosta de tarô, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. E se você está chegando agora aqui, se inscreve no canal. E em tom de agradecimento, porque dá trabalho fazer esses vídeos, eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo no máximo possível de grupos de WhatsApp, de grupos de Facebook. Convida seus amigos para virem assistir também, porque nós estamos precisando de view. E como aqui a gente vive de view, de like, então eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então vamos lá? Bom, pessoal, essa jogada aqui foi uma jogada que a gente fez em aula, tá? E é baseada numa jogada real, aonde eu fiz uma tiragem de 3 cartas para um consulente para entender como é que estava o campo do amor, né? Quando eu vi as cartas do campo do amor, eu rapidinho já puxei mais 3 cartas perguntando como é que estaria a situação no lar deste consulente. Então, no amor, a gente vê a primeira carta que aparece, e a gente usou um método de 3 cartas, que a gente chama de situação, desenrolar e resultado. Situação, a gente está falando do momento presente, a gente está falando da captura, da leitura energética do consulente no momento atual. O momento atual pode ser interpretado como o momento em que ele está sentado na cadeira ali no teu consultório fazendo a consulta contigo, mas também a gente pode projetar um pouquinho para frente, a gente pode colocar assim, dentre hoje até uns 3 dias aquela energia ainda está vibrando, tá? O desenrolar, a gente começa a entender como a situação se movimenta, como é que essa situação vai caminhando ali ao longo da escalada do tempo, tá? E o resultado é como ela se conclui. E aí a gente é importante, né? A gente definir qual é o prazo que a gente estabelece para essas conclusões. No meu tarô, quando eu não falo o prazo, ele define 3 meses. Aí você pode definir, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Nesse caso aqui, eram 3 meses, tá? Bom, então vamos entender aqui quais são as cartas que saíram. Na Casa do Amor saiu a primeira carta que aparece na situação é um 7 de espadas. Então vocês podem ver que o 7 de espadas é um rapaz carregando algumas espadas, como se ele estivesse roubando essas espadas, né? Essa carta, eu costumo dizer para os meus alunos que ela é muito semelhante àquela carta da raposa do baralho cigano. Então ela significa tanto você sendo enganado, você tendo aí alguma energia que te provoque uma perda por algum terceiro, ou você tendo astúcia, você enganando alguém. Então, lembrem-se que a gente sempre tem que olhar o tarô com os 2 vieses, né? E aí depois, com a combinação das cartas, a gente vai saber se é o consulente que está enganando ou o outro está sendo enganado. Mas é importante a gente analisar também a pergunta, né? E nesse caso, o consulente não me trouxe pergunta, tá, gente? Então, eu estou abrindo aqui pelas áreas. Então, eu perguntei como está o consulente em relação ao amor. E a outra pergunta foi como está o consulente em relação ao seu lar. E aí a gente tem que analisar a pergunta e com base nessa pergunta a gente vai interpretar esse arcano. Quando eu vi esse 7 de espadas, me saltou os olhos.
E aí eu falei, temos uma traição. Por quê? Porque o sete de espadas é uma carta que remete à traição. Então é importante a gente saber que o sete de espadas, geralmente, ele está ligado a movimentos de mentira, de enganação, aonde um vai se dar bem em cima do outro, tá? Aí nós temos aqui, no lar, o nove de espadas. E esse nove de espadas no lar, ele é muito importante, porque ele nos dá uma tônica, mostrando que no momento presente, o consulente está muito preocupado. Não é uma preocupação de que alguém esteja fazendo mal para ele, mas é uma preocupação interna dele. É algo que ele oculta. É algo que ele só tem na hora que vai dormir. Sabe aquela preocupação que você está sentado na cama e você fica preocupado, fica sofrendo? Então, esse é o nove de espadas. E aí a gente pode olhar que são duas cartas de espadas. Então, espadas está ligado ao elemento ar. E o elemento ar, ele fala muito a respeito da nossa mente, né? Da nossa lógica, do nosso entendimento da realidade posta. Então, quando a gente pega o sete de espadas e esse nove de espadas, a gente pode entender que houve um processo de mentira, de enganação, alguma coisa nesse sentido, que está incomodando o consulente. Mas incomoda o onde? No lar. Então, nesse momento aqui, eu não afirmo. Porque eu afirmar, você traiu a sua esposa, ou a sua esposa te traiu, eu posso estar enganado. Então, eu ainda não tenho essa visão completa para chegar a essa conclusão. Então, eu vou olhar o quê? Como a situação se desenrola. Porque o tarô, baseado nesta energia, ele vai criar um caminhar dali para frente até a conclusão. E aí a gente olha a carta do desenrolar. E a gente vê, no âmbito do amor, um nove de paus. Que é o consulente muito reticente, muito tomando muitos cuidados, como se ele estivesse se protegendo. Então, a energia do nove de paus é uma energia de proteção, uma energia de cuidado para proteger os seus desejos, os seus anseios, aquilo que você não quer perder. E aí, a gente olha para o outro lado, dentro da casa do lar, a gente vê um quatro de ouros. Então, nove de paus no amor, mostrando que ele está querendo proteger, que ele está querendo guardar algo que ele não quer se expor. Ele não quer expor isso, ele não quer arriscar, ele não quer correr riscos. E o quatro de ouros mostra um conservadorismo também. Mas ele está tentando conservar o quê, né? Aí a gente tem que olhar que ele está tentando conservar o material. Se a gente está falando do lar e a gente está falando sobre amor, o que a gente tem aí que seja material dentro do conceito do lar? Lembrando que lar aqui a gente não está falando a respeito só da questão da casa física e tudo mais. A gente está falando também sobre as relações dentro do lar. Então, aqui eu pergunto para o consulente se ele é casado ou solteiro. E ele me fala, eu sou casado. Tá bom. E aí a gente começa a entender que esse quatro de ouros, na verdade, está remetendo a ele querer manter, querer guardar, querer, de certa forma, conservar a estabilidade desta relação, deste casamento, tá? Aí a gente vai para o 5 de ouros e para o 10 de espadas, que são duas cartas que mostram a conclusão. O 5 de ouros no amor, ele remete à falta daquilo que o consulente está perguntando. Então, 5 de ouros no amor é carência. Então, o 5 de ouros é falta de um elemento, falta de algum componente, de algum recurso, né? Aqui no caso a gente está falando exatamente sobre o amor. Então, esse 5 de ouros fala sobre um afastamento, sobre uma ruptura, algo que o consulente gostaria de ter, mas não tem. E na casa do lar a gente vê o 10 de espadas, que é a carta da finalização dos processos, que causam dor e desgaste. Bom, analisando este contexto aqui, eu olhei para o consulente e perguntei: você fez alguma coisa no passado? Por que no passado? Porque o 7 de espadas, ele só existe porque alguma coisa o trouxe até ali, né? E a preocupação do 9 de espadas também só existe porque cometeu-se alguma coisa que está causando esse distúrbio, essa preocupação. E eu perguntei para ele, escuta, você fez alguma coisa no passado que
trouxe uma frustração ou que te trouxe um arrependimento? Aí ele põe a mão na cabeça e fala: sim, eu fiz. Eu traí minha esposa e ela não sabe. Nossa, Bruno, mas como assim? Como é que você sabe que é ele que traiu a esposa e você emitiu a pergunta e não a esposa que o traiu? Porque como está no presente, isso aqui mostra que o consulente tem consciência da situação. Se fosse a esposa, não estaria no presente, estaria ou no desenrolar ou no futuro. Então é importante a gente ter essa visibilidade, porque a gente está analisando aspectos da visão do consulente, da energia dele. A gente não está fazendo projeção de futuro ou perguntando diretamente se a esposa está o traindo ou não. O que na verdade a gente está fazendo é criando uma contextualização e um entendimento que remonta a esse processo presente, a essa situação atual. E aí, outra evidência de que foi ele que atraiu é essa relação entre os 7 de espadas e o 9 de espadas. Se fosse uma traição contrária, ele não estaria vibrando um 9 de espadas aqui no lar, ele estaria vibrando uma carta de raiva, uma carta de afastamento, uma carta de decepção, talvez um 5 de copas, né? Então, observem que a carta do 9 de espadas, mostrando que ele está muito tendencioso a se não se auto-sacrificar, mas a se auto-punir, né? A sofrer com esta situação, ele está sofrendo, a gente entende que o sofrimento vem por conta do 4 de ouros, que é essa necessidade de conservar esse casamento. E aí eu pergunto para ele, na sequência: olha, me diga uma coisa, você contou para sua esposa? Já sabendo que não, por conta do 9 de paus e do 4 de ouros. Ele fala: não, e nem vou contar. Aí você faz a predição, olhando para o futuro, o 5 de ouros e o 10 de espadas, e você diz: mas ela vai descobrir. Por que ela descobre? Porque senão não haveria a ruptura aqui do 10 de espadas. E não haveria esse afastamento do 5 de ouros. E aí ele pede um conselho, né? E aí você vai pegar um conselho para ele. E o conselho para ele está vinculado dentro do 8 de espadas. Porque a gente está olhando o amor no 7 de espadas, então o conselho é o 8 de espadas. E o conselho do 8 de espadas aqui nesse caso é que ele se liberte dessa situação. E a única forma dele se libertar dessa situação é contando. O desfecho pode ser o mesmo? Pode ser o mesmo, mas ele não vai mais sofrer com o 9, né? Então, o que acontece aqui? A gente orienta o consulente que ele conte, porque se ele contar, é muito melhor ele contar e ela ouvir isso da boca dele do que ela saber de terceiros. Vai minimizar, vai conter os danos, tá? Bom, aí a gente olha para o futuro e a gente vê, aí a gente olha para o desenrolar e a gente vê aqui um 9 de paus e um 4 de ouros. E aí a gente pode pegar aqui e entender qual é o obstáculo que esse consulente tem, né? Então, dentro do âmbito do amor, o maior obstáculo dele é ficar carregando esse peso, é ficar carregando essa coisa nos ombros, né? Essa culpa, né? Ficar carregando isso. E dentro do lar, o maior obstáculo que ele tem é justamente essa falta de parceria, essa falta de acalento, essa falta de aconchego junto à esposa, né? Ele pode, talvez, se ele chegue e converse com ela, ele mude essa situação do término aqui, da ruptura, porque aí ela não vai saber de terceiros, ela vai saber dele. E aí ele pode conter os danos. Então, pessoal, o desafio do tarô de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido como que é essa lógica de interpretação. E eu espero vocês no próximo desafio. Até breve, fiquem na luz e tchau!